Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Filipenses 2, versos 5 a 11. O texto diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, o escritor desta carta, que estava preso em Roma ao escrevê-la, ele retrata para nós aqui que ele era pastor e teólogo, porque ele escreve nesse texto talvez a porção mais excelente da cristologia de todo o Novo Testamento, comparada talvez a Colossenses capítulo 1 e a Hebreus capítulo 1. Mas ele trata desta porção tão sublime da cristologia com objetivo pastoral, com propósito pastoral. Ele estava informado de alguns problemas de relacionamento dentro da igreja de Corinto, da igreja de Filipos, irmãos que estavam na igreja pensando neles mesmos, ou no seu grupo, no seu partido, dentro da igreja. E ele então, para corrigir esses conflitos e essas tensões de relacionamento, evoca 4 modelos, 4 exemplos, para os crentes olharem, observarem, para corrigirem esse sentimento de egoísmo e de partidarismo que estava prevalecendo dentro da igreja. E o primeiro exemplo que Paulo cita, o exemplo de Cristo, no capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo exemplo que ele cita é o seu próprio exemplo, capítulo 2, verso 17, entretanto, mesmo que eu seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. O terceiro exemplo que ele cita é o exemplo de Timóteo, capítulo 2, verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vossos interesses. E o quarto exemplo que ele cita é o exemplo de Epafrodito, capítulo 2, verso 30, e visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Se vocês notaram, nos 4 exemplos que ele cita, o de Cristo, o dele mesmo, o de Timóteo e o de Epafrodito, a postura foi de abnegação, foi de autossacrifício, foi de pensar no outro mais do que pensar em si mesmo. E não há uma outra maneira de você corrigir tensões de relacionamento, seja no casamento, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, ou em qualquer área da sociedade, senão esse sentimento de pensar no outro antes de pensar no eu. Bom, então Paulo, para lidar com esta questão pastoral, ele traz à tona para nós o máximo, o superior exemplo de Cristo. E então, Paulo vai mostrar para nós que Cristo é o nosso
supremo exemplo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando ele diz em vós tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele está dizendo do sentimento que teve Cristo, de mesmo sendo zombado, escarnecido, cuspido, esbordoado, pregado na cruz, mesmo naquela circunstância, o Senhor Jesus Cristo ainda ora ao Pai, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Mesmo naquela circunstância, Cristo pensou no outro e rogou a Deus pelo outro, sendo esse outro aquele algoz que lhe cuspiu na face e que lhe esbordou a cabeça. Pois bem, dito isto, eu gostaria que nós entendêssemos nesse espírito de Natal, porque estamos celebrando o Natal de Jesus, olhar nesse texto dois momentos fundamentais da vida de Cristo. A primeira delas, ou o primeiro momento deles, foi a humilhação de Cristo. Vejam vocês comigo alguns degraus dessa descida. Primeiramente, no versículo 6 está escrito o seguinte, olha aí, Filipenses 2, versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então a primeira coisa que você nota é que Jesus voluntariamente abre mão dos seus direitos. Agora entendamos isso. O que é uma usurpação? Quando você diz assim, fulano usurpou algo, o que você está dizendo? Que ele está ocupando ou quis ocupar uma posição que não lhe é cabível, que não lhe é legítima, que não lhe é de direito. Está usurpando, ocupando aquela posição sem direito, sem legitimidade, de forma, às vezes, desonesta. Agora, a pergunta é: Jesus era Deus? E a resposta é sim, ele era Deus. Antes que houvesse mundo, ele era Deus. Antes da criação do universo, ele era Deus. Antes que existisse todas as coisas, ele já tinha plena comunhão e honra e glória com o Pai, lá nos refolhos da eternidade. Então, se ele requeresse todos os direitos plenos da sua divindade, isso não era usurpação, era direito. Mas mesmo tendo direito, ele abre mão, ele renuncia direitos, para mostrar para nós o máximo exemplo de renúncia e de abnegação. E claro que Paulo aplica isso à questão pastoral de relacionamentos, porque qual a maior causa dos conflitos nossos relacionais? Não, mas eu estou no meu direito, mas eu não abro mão do meu direito, mas eu não cedo, mas eu não perdoo, fui eu que fui humilhado, fui eu que fui prejudicado, fui eu que fui injustiçado. Agora vamos entender que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O anjo de luz, Lúcifer, sendo criatura e a mais exaltada delas, não se contentou em ser criatura, quis ser igual ao Criador. Ou o homem, Adão, colocado no Éden, como gestor de toda a obra da criação, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Ele não se contentou em ser líder, ele quis ser igual a Deus. E Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então a primeira coisa que Paulo trata para nós acerca de Cristo é que ele é o máximo exemplo para nós de renúncia, de abrir mão de direitos,
Agora vamos ao segundo degrau desta descida, desta humilhação. Veja você comigo, no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Agora preste bem atenção no termo. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Ninguém tinha poder de esvaziá-lo, ele se esvaziou. Mesmo quando os homens o chamaram de endemoniado, de beberrão, isso não o atingiu, isso não o afetou, isso não mudou a natureza dele. Se as pessoas falarem mal de você, ou acusarem você, tem duas opções: ou isso é verdade ou isso é mentira. Se falarem mal de você, se for mentira, isso não atinge você, é mentira. Se as pessoas falarem mal de você e elas tiverem razão, você não tem que ficar irritado, porque elas têm razão, é verdade. Não era o caso de Cristo. Os homens chamaram a Jesus de endemoniado, de beberrão. Isso não afetou porque ele não era isso. Ninguém pode esvaziá-lo, mas ele a si mesmo se esvaziou. Agora, o que significa isso? Que ele abriu mão da divindade dele? Não. Ele nunca deixou de ser Deus. Porém, ele abre mão de privilégios. De privilégios. Daquela honra e glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. De estar lá na glória, cercado de anjos, querubins e serafins, que o adoravam e o serviam. E ele se esvazia, sendo ele transcendente, nem os céus dos céus podendo contê-lo, e ele se esvazia a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Ele se esvazia a ponto de, sendo santo, 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 se fazer pecado, sendo bendito eternamente, se fazer maldição, de não tendo nenhum ponto de culpa em relação à lei, assumindo o nosso lugar, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ter que sofrer a sanção da lei, porque o salário do pecado é a morte, e ao se fazer pecado por nós, a morte, a lei exigiu a morte dele. Tudo isso está embutido nessa palavra, a si mesmo se esvaziou. Renunciou suas riquezas, sendo rico, diz 2 Coríntios 8:9, ele se fez pobre, Criador e dono de todas as coisas, nasceu num berço pobre, foi deitado numa estrebaria, cresceu numa carpintaria, não tinha onde reclinar a cabeça, e morreu numa cruz, precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele se submete plenamente ao Pai, para cumprir a vontade do Pai. Ele se esvaziou. E a pergunta eu lhe faço agora, aplicando pastoralmente, porque era essa a intenção do apóstolo Paulo, nas lidas, nas tensões e conflitos interrelacionais com as pessoas, eu pergunto a você, quando foi que você renunciou? Quando foi que você abriu mão de alguma coisa? Quando foi que você não reivindicou os seus direitos e abriu mão? Cristo é o nosso exemplo. Mas Cristo desce a um terceiro degrau. Olha comigo o versículo 7. Ele não só se esvaziou, mas ele assumiu o quê? A forma de servo. Haviam 3 palavras no grego para servo.
a palavra diáconos, a palavra doulos e a palavra ripereta. O servo era o doulos, era o escravo da orelha furada, propriedade do seu dono. E ele sendo o rei dos reis, e ele sendo o senhor dos senhores, ele se esvazia a ponto de se transformar um servo. E ele deixou isso claro: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele inverte a pirâmide, porque no mundo, quem é importante? É quem tem muitas pessoas a seu serviço. E a pirâmide do reino de Deus está de ponta cabeça, porque agora o mais importante é o servo de todos. Se você quer ser grande no reino, você vai ter que servir, porque o seu Senhor veio para servir. Me permita um exemplo bíblico para ilustrar. Lá no cenáculo, quando os discípulos estavam ao redor da mesa para participar da Páscoa, não se assentava à mesa sem lavar os pés, sem lavar as mãos, até porque eles não tinham sapatos fechados como os nossos, e as estradas eram empoeiradas, até porque Jerusalém está dentro de um deserto, certamente as ruas não eram asfaltadas, e quando se assentaram, tinha até uma bacia, tinha até água, tinha até toalha, mas não tinha nenhuma disposição de nenhum dos discípulos de exercer o papel de doulos, de servo. E eles se assentaram à mesa assim mesmo. E na medida em que eles sentaram, eles começaram a conversar entre eles, quem era o maior, quem era o mais importante, quem tinha mais prestígio. Esse é o papo do ser humano, não? Feira de vaidades, passarela das vaidades. Quando Jesus se levanta, se cinge com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eu imagino o constrangimento. A Bíblia não conta todo o registro, porque ela não tem esse propósito de descer a detalhes, mas destaca, por exemplo, a reação de Pedro. Tu me lavarás os pés a mim? E Jesus diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. E ele, perplexo, chocado, disse: não me lavarás os pés, eu não vou permitir isso, que tu te humilhes a esse ponto. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E ele responde: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça. Aí Jesus: você não está entendendo nada, todos vocês estão limpos, exceto um que era Judas Iscariotes, só basta lavar os pés. Mas terminada essa cerimônia, Jesus retorna à mesa e diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Mas eu vos dei o exemplo, em outras palavras, você que é Mestre, você que é Senhor, sirva, se você quer imitar a Cristo. Se você quer ser um cristão, quanto mais alto for sua posição, mais humilde deve ser a sua posição de serviço. Se nós adotássemos esse exemplo de Cristo, os nossos problemas pessoais e interpessoais seriam resolvidos. A vaidade estaria fora de cena e a humildade assentada no trono. Mas Jesus vai além e desce ao último degrau da humilhação. Confira comigo o versículo de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, aqui é o último degrau da humilhação, porque a Bíblia diz que a morte de cruz era uma morte o quê? Maldita. Só os malditos, a pior classe de gente, recebia esse tipo de morte, de penalidade. E Jesus Cristo
entra no mundo com essa consciência, com esse entendimento, de que ele veio para morrer. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi surpreendido, a morte dele não foi um acidente, ele profetizou não só que ele ia morrer, mas como ele ia morrer. Ele caminhou para a cruz conscientemente, deliberadamente, entendendo que ninguém tinha poder de tirar a sua vida, ele voluntariamente a deu. E ele sabia por que ele estava dando a sua vida. Ele estava dando a sua vida para resgate do seu povo. Ele entendia que a cruz não seria um fracasso, uma derrota, mas seria a partida, o êxodo, a libertação do seu povo, onde as algemas seriam quebradas, onde as grades de ferro seriam rompidas e onde o seu povo seria liberto. Portanto, ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Bendito seja Deus por essa postura de sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu uma morte dolorosíssima, ele sofreu uma morte ultrajante e ele sofreu uma morte maldita. Sabe por quê? Porque nesse momento ele se colocou exatamente no seu e no meu lugar, para cumprir a lei e para satisfazer a justiça divina, para nos libertar, nos remir, nos salvar, nos perdoar e nos fazer novas criaturas. Pois bem, queridos, notem vocês que Paulo trabalha em sua maneira tão linda, porque é o texto em que Paulo lida com as duas vertentes, com a humilhação, os degraus da humilhação e agora os degraus de subida, da exaltação dele. Então preste atenção como é que Paulo lida com isso. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou sobremaneira na língua grega é uma única palavra. A ideia aqui é que ele foi exaltado a uma posição onde não tem como exaltar mais. Quando você exalta um homem, é possível ainda exaltá-lo mais. Por mais exaltado que ele seja, é possível subir um pouco mais essa escalada. Pois Jesus foi exaltado a uma posição que não tem como exaltá-lo mais. Já está em grau superlativo. Já foi exaltado ao máximo. Agora, notem, quando se tratou de esvaziamento, foi ele quem se esvaziou. Ele não foi esvaziado. Mas quando se trata de exaltação, não foi ele quem se exaltou, foi o Pai quem o exaltou. Isso é um princípio maravilhoso. Porque, via de regra, o ser humano gosta de humilhar o outro e de exaltar a si mesmo. Jesus pega o caminho contrário. Ele se humilhou, mas ele não se exaltou. Quem o exaltou foi o Pai. Isso é uma lição para você e para mim. Se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, o próprio Deus exaltará você. Quem se exalta, diz a Bíblia, será o quê? Humilhado. Mas quem se humilha, diz a Bíblia, será o quê? Exaltado. Agora, talvez você pergunte, de que maneira Deus o exaltou sobremaneira? Quais são os passos dessa exaltação? Primeiro, Deus o ressuscitou. Segundo, ele foi ascendido às alturas, aos céus. Terceiro, ele assentou-se à destra da majestade. Então Deus o ressuscita, Deus o eleva, Deus o entroniza, Deus o exalta, publicamente. Obra de quem? Do Pai. Vejam vocês, que nessa exaltação,
Diz o texto que ele recebe como emblema dessa exaltação um nome. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eu chamo a sua atenção para isso, porque Jesus recebe este nome que é sobre todo nome, primeiro, diz a Escritura, por herança. Por herança. Está lá em Hebreus 1,4. Segundo, Jesus recebe esse nome por doação. Está escrito aqui. E Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome. Terceiro, ele recebe esse nome por conquista. Por conquista. E este nome, irmãos, é o nome que está acima de todo nome. Tem nome grande, tem nome extraordinário, tem nome de gente rica, tem nome de gente sábia, tem nome de gente poderosa, tem nome que traz pavor e medo, mas Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Nesse nome nós somos salvos, nesse nome nós somos perdoados, nesse nome você ora e Deus responde a sua oração, nesse nome você ora pelos enfermos e os enfermos são curados, nesse nome você ordena aos demônios e eles saem das pessoas e as pessoas são libertas. Esse é o nome que está acima de todo nome, é o nome de Cristo, é o nome do nosso amado Redentor. Mas notem, no versículo 10, Paulo diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui este nome também, na exaltação, exige aqui uma rendição de todos. E quando ele diz, se dobre todo o joelho nos céus, a quem está se referindo? Aos seres angelicais. Na terra, a quem está se referindo? Aos seres humanos. Debaixo da terra, a quem está se referindo? Aos demônios. Em outras palavras, não há possibilidade, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, existir alguém que tenha poder de resistir à autoridade do nome, suplantar a autoridade do nome, porque diante desse nome, todo o joelho precisa se dobrar. Os anjos se dobram, os homens se dobram e os demônios se dobram. É claro que talvez você argumente, bom, mas ainda há pessoas hoje que zombam do nome de Jesus, que escarnecem no nome de Jesus, e está acontecendo todo dia, toda hora. Na mídia, na imprensa, na literatura, no teatro, nas passarelas de carnaval, nos parlamentos, nas cortes, entre as nações. Talvez hoje você diz, mas parece que isso aqui não está acontecendo, porque o nome de Cristo é escarnecido todo dia, é zombado todo dia. É como se Deus estivesse dando corda. Dando corda. Foi o que aconteceu com Jesus. A hora das trevas é a hora em que os homens pensam que estão no poder e cospem Jesus. E chutam Jesus. E cravam a cabeça, uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E esbordoam Jesus. E zombam de Jesus. Mas, amados irmãos, a hora das trevas tem hora para começar e tem hora para terminar. Até o momento que Deus vai dizer, basta, chega, chega. E aí, os poderosos deste mundo, os grandes deste século, vão entrar num processo total de pânico, de desespero, de pavor, porque eles estarão diante deste, que recebeu o nome que é sobre todo nome, quando ele em majestade e glória vai se manifestar,
como juiz de vivos e de mortos. E todos, grandes e pequenos, terão que comparecer. E terão que ser julgados. E a cena do juízo é tão dramática que os homens vão querer que os montes caiam sobre eles. Eles, com as pernas bambas, vão querer se esconder nas cavernas mais escuras. E eles vão querer fugir da própria morte, mas a morte vai fugir deles. E eles vão ter que enfrentar o Senhor, o nome sobre todo nome, que vai julgá-los com reta justiça. E todos que zombaram, que escarneceram, que não voluntariamente se curvaram, vão ter que necessariamente se curvar diante de Jesus, e toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o diabo será lançado no lago do fogo, e o anticristo será lançado no lago do fogo, e o falso profeta será lançado no lago do fogo, e a morte será lançada no lago do fogo, e o diabo também lá no lago do fogo, e todos os ímpios cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no lago do fogo serão lançados, e o seu nome, o nome de Jesus, será proclamado pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor, e todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a verdade, irmãos, tão sublime que Paulo está nos apresentando. Mas notem vocês que esta exaltação, ela tem que ser não só reconhecida, mas ela vai ter que ser proclamada. Porque o texto diz: e toda língua confesse. Não é só joelho dobrando, não, é língua confessando. E preste atenção que isso é lá do começo da história, viu? Pensa nos faraós do Egito. Pense comigo nos grandes potentados dos grandes impérios. Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro o Grande, Dario I, Alexandre o Grande. Pense comigo nos Césares de Roma. Pense comigo em Hitler, em Stalin, Mao Tse Tung, Karl Marx. Nos déspotas, nos facínoras, nos filósofos ateus, nos zombadores, nos escarnecedores, nos piadistas, que fazem troça e chacota do nome de Jesus. Eles não só vão ter que ajoelhar, eles vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, o que eu acho, e eu termino aqui, que me impressiona no texto, é que a exaltação de Jesus é concluída no momento em que Ele, ao receber toda a glória, devolve a glória para o Pai. Esse é outro princípio. Às vezes alguém reconhece o seu valor, proclama seus feitos, e ao receber isso, não fique com isso para você, devolva para Deus, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos ajude neste tempo de Natal, de celebração, a nos voltarmos para as Escrituras, para compreendermos quem é o nosso amado, glorioso Salvador. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso paradigma e modelo maior. Tanto na humilhação, quanto na exaltação. Ele se humilhou, mas Ele foi exaltado. E ao ser exaltado, Ele devolve a glória para o Pai que o exaltou. Que esse mesmo sentimento habite hoje plenamente no seu, no meu, no nosso coração.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.